muito bem-vindos ao Miragem. E no episódio de hoje nós vamos mergulhar em um tema essencial, que é a inovação educacional no mundo. Com um foco especial em China e Coreia do Sul, até porque recentemente eu acabei de chegar de lá, né? Eu cheguei, na verdade, ontem, então ainda estou um pouco sob o efeito do fuso aqui. Vocês perceberam alguma falha aqui, pode ter certeza que tem responsabilidade nisso. Mas eu gostei muito da viagem, gostei muito de tudo que eu vi por lá, principalmente pelo foco que eles têm nesses países de desenvolver os alunos muito mais voltado para a vida. Então eles já estão, óbvio que eles têm os vestibulares deles, óbvio que tem uma concorrência até maior que aqui no Brasil, até pelo volume de pessoas, mas eles já têm uma preocupação muito grande, primeiro de inserir inteligência artificial e todas essas novas tecnologias na educação, e segundo, essa questão de já estar preparando ele para todos esses alunos, não somente para a parte acadêmica, de conhecimento puro, de ser aprovado em vestibular, mas também com habilidades que são essenciais para que a pessoa possa contribuir para a sociedade e possa, de fato, ter um sucesso verdadeiro, né? Passar no vestibular não garante sucesso na vida. O que garante é você desenvolver essas habilidades essenciais, como resiliência, pensamento crítico, capacidade de análise. Então, isso foi uma coisa super interessante que a gente observou por lá, que é uma tendência cada vez maior e que devem continuar crescendo nos próximos dias aí, nos próximos anos. Bom, e como sempre, eu tenho o prazer de dividir essa jornada aqui desse podcast Miragem com os dois grandes amigos, grandes parceiros aqui, fontes de inspiração e de conhecimento para o nosso programa. Tuta Neto, como é que você tá, meu querido? E aí, Gabas, tudo bom? Bom, que bom que você está de volta aí. Estamos animados para o programa de hoje, saber como é que foi essa viagem na China, na Coreia. Quero ver o que você vai trazer de insight aí para nossa audiência. Prazer estar com você. Muito bom, o prazer é todo meu. Samidana, e aí, hoje você tomou um remédio, aí está meio... Hoje eu estou um pouco baleado, estou com uma hérnia e o remédio é um pouco forte, mas de qualquer forma, já li o roteiro e capturei o que é um tema importante hoje para falar, principalmente da educação, né? Principalmente de como as crianças, como um país prepara o seu futuro, né? Então, obviamente a gente colhe um processo, o Brasil patina muito, a gente não tem investimentos muito de longo prazo, caso diferente, principalmente da cultura asiática. Tem um pouco da questão do DNA, né, de como vê o mundo, mas tem também um pouco de política pública, um pouco de outras coisas. Eu acho que esse vai ser o tema, eu estou bem animado, eu acho um tema importante e até a gente comparar com o que a gente faz com as nossas crianças. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, aliás, Sami, você comentou duas coisas aqui que realmente são dois pontos essenciais. O primeiro é o tanto que o governo em si, ele tem, até pela estrutura do governo, né? Na China, a gente sabe, é um governo autocrático, né? Existe um partido só, que é o Partido Comunista, e eles realmente têm todo o poder para fazer todas as coisas acontecerem. Então, quando eles decidem que vão seguir alguma política, qualquer área que seja, educação, ou saúde, ou qualquer outro segmento, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem de uma maneira maciça em praticamente todos os lugares, mesmo sendo um país que tem 1,3, 1,4 bilhões de pessoas. Você vê que realmente existe uma obediência, existe uma disciplina muito grande, isso faz bastante diferença na implementação de novas políticas e no resultado que essas políticas vêm a dar ao longo do tempo. E o segundo aspecto que você comentou, que também é um ponto muito interessante, é o aspecto cultural, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre aqui. A China tem muita influência do confucionismo. Então, quem não conhece, vale a pena pesquisar, né? O Confucius, né? Que é o nome dele na China, nem é o nome original, esse foi o nome que acabou ficando. Mas vale a pena pesquisar um pouco dos seus valores, sua filosofia. Muita gente chama ele de um lado mais religioso, espiritualista, mas nunca foi esse o objetivo dele. Sempre foi um objetivo no sentido de desenvolver a sociedade como um todo e sair desses aspectos mais egocêntricos, individualistas, que o Ocidente é muito pautado nisso, nessa questão do individualismo, né? Cada um por si, Deus por todos, e essa coisa toda. E lá tem um senso muito mais de coletividade. Eles sempre privilegiam o coletivo, o país como um todo, toda a população, em detrimento de liberdades ou benefícios individuais. E isso aliado a uma questão muito forte de éticas, de valores, de desenvolver bens sociais, né, o que tem um benefício social para a população, acaba dando esse cenário e que faz com que a China realmente caminhe numa velocidade muito mais elevada do que, por exemplo, a gente via aqui acontecendo no Brasil. Isso, obviamente, se reflete no ambiente educacional, e se reflete em toda a sociedade, como todo ambiente empresarial. A gente teve a oportunidade de visitar não somente escolas e universidades, mas também grandes empresas, grandes corporações, e você vê esse aspecto muito marcado, né? Primeiro, essa influência governamental, inclusive com apoio financeiro, com ajuda no desenvolvimento, com participação nas empresas. Então, existe realmente uma força do governo muito grande ali acontecendo dentro da China, e eles são muito pró-negócios, muito pró-business, pró-fazer as coisas acontecerem. Então, eles têm essa visão de crescimento, de desenvolvimento, de progresso, e é uma coisa que está sempre pautada nos planos
que eles desenvolvem em termos de governo. E tem essa questão também, não somente desse ajuste no governo, das próprias pessoas, elas têm essa cultura de crescer. Então, uma das coisas notórias que faz, obviamente, o país acabar crescendo muito mais é que aqui no Ocidente a gente costuma trabalhar aí 5 vezes por semana, já estamos discutindo jornada de 4 dias. Tem essa questão aí de repente, a gente trabalhar das 9 às 6, né, que é meio que o padrão. Lá não, lá eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, e domingo estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa também. A molecada que estuda está fazendo aula de música, está fazendo aula de idiomas e outras coisas assim. Então, eles têm uma disciplina e uma quantidade de esforço muito maior. Eu queria começar aqui já ouvindo um pouco de vocês, né? Imagino que, obviamente, vocês nunca tiveram na China, nem... Eu já tive. Ah, já teve? Eu já tive tanto em Beijing, em Xi'an, em Xangai, tive em Hong Kong, que não é bem China, mas também tive. Tive em alguns lugares, faz uns 15, 20 anos que imagino que lá seja uma eternidade. Não, mudou muito, 15, 20 anos. Você nunca teve lá, Tuta? Nunca fui para a Ásia, tenho a maior vontade de conhecer, mas vale a pena. Não tive oportunidade ainda. Vale a pena muito conhecer. Acho que cada vez mais o mundo... Antigamente, falar de China parecia que era um outro planeta, né? Tava fora. Hoje em dia as coisas estão muito próximas, né? A gente, essa questão de distâncias e de fuso horário que seja, está tudo cada vez mais rápido, cada vez mais fácil. Não que os aviões estejam indo mais rápido, não estão, né? Desde que inventaram o avião é a mesma velocidade. Sei lá, existe 747 desde quando, Sammy, que viaja nessa mesma velocidade, a aviação? Sempre, né? Não, chegaram a fazer algumas experiências, o Concorde, que parou, sim. E parece que agora tem uma ou outra, mas assim, parece que o custo é tão alto que... O custo de transporte, né? Do combustível. Que não justifica, né? Não justifica. O problema está sempre no combustível, né? Até porque esse combustível atual que a gente usa ainda é muito caro e ineficiente. A expectativa deles é que com novas formas de energia, de novas formas de combustível, a gente consiga melhorar. Mas tem a distância, que demora para chegar, tem a questão do fuso, obviamente, são 11, 12 horas de fuso, isso acaba atrapalhando, mas eu recomendo que quem gosta de estudar e conhecer, entender um pouco como é que está rodando o mundo, dá um pulinho para lá. Então vamos começar com temas específicos aqui que eu acho que podem ser interessantes. Eu queria começar dizendo um pouquinho acho que a primeira visita que a gente fez foi uma visita a uma universidade, chama Tsinghua University. É uma universidade em Beijing. Já ouviram falar? Eu ouvi, você falou aqui no outro programa, mas eu não conhecia. É a primeira universidade da China, acho que é a segunda maior da Ásia e está entre as tops, não sei, 40, 50 do mundo. Então é uma universidade realmente muito respeitada, uma universidade grande. Não tenho certeza absoluta, mas acho que são 40 e poucos mil alunos que eles têm ali. Boa parte desses alunos estão na pós-graduação, no mestrado, doutorado, então mostra o interesse da sociedade nessa educação continuada, né, que é algo que no Brasil a gente não vê muito. No Brasil, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 20% da população adulta é universitária, né, passaram por universidade. E curioso, né, porque toda a educação básica está voltada para o Enem, para o vestibular. Só que somente 20% dos jovens acabam fazendo faculdade. E esse número é um número que cresceu bastante recentemente. Então já tem até um descasamento, né? Porque talvez não devesse esse ser o objetivo. Porque se 1/5 só das pessoas acabam cursando a universidade, naturalmente, de repente, valeria a pena a gente pensar em algumas coisas alternativas de educação e preparar mais essas pessoas para a vida como um todo, né? A gente já tem visto vários casos de várias profissões que, se fizer um curso técnico, rende muito mais, não somente no Brasil, como nos Estados Unidos. Tem vários casos nos Estados Unidos de gente formada em grandes universidades que às vezes pagou $100 mil por ano de educação, de tuition, né? Mais 4 anos e mais tudo que gasta, e o cara sai formado e não arruma trabalho. Ou trabalha para ganhar menos do que o cara que talvez que é um técnico em, sei lá, um encanador, um eletricista, alguém dessas profissões mais técnicas. Então, no Brasil, a gente vê isso acabando acontecendo também. Mas voltando nessa Tsinghua University. Primeira coisa que eu achei muito bacana, a gente estava conversando, obviamente, o interesse era estudar a questão de inteligência artificial, como é que isso funciona, como é que estava sendo aplicado. E a primeira fala do diretor dessa faculdade, não era o reitor, mas era um diretor importante da universidade, ele fala, olha, para nós aqui a diretriz do país, não é nem só nós como universidade, mas claro que nós como universidade também, é que tudo que a gente for fazer aqui é AI plus alguma coisa. Então, toda a base do desenvolvimento na educação, nas profissões, então quando você vai falar de saúde, é inteligência artificial mais saúde. Você vai falar de educação, inteligência artificial mais educação. Você vai falar de economia, inteligência artificial mais economia. Logística, inteligência artificial mais logística. Então, a diretriz sabemos que a inteligência artificial vai ser essa forma
dominante de energia daqui a algum tempo, não sabe se daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa, mas que vai chegar, porque é uma questão de uma tendência matemática da capacidade computacional e desenvolvimento de algoritmos, então isso já está acontecendo. Então, ele já entendendo que o mundo, todas as áreas vão ser influenciadas por inteligência artificial, obviamente que na educação, desde que as crianças são muito pequenas, ele já tem esse ênfase, esse foco de ensinar as crianças a estar utilizando essas ferramentas, ensinar o que é, ensinar quais são os possíveis problemas que existem, onde tem as falhas e vulnerabilidades, e com isso o aluno já tem toda essa familiaridade. Quando ele chega no ambiente de trabalho, ele já está no domínio total daquilo, né? Até porque é uma exigência no mercado de trabalho. E a gente vê isso hoje, infelizmente, no Brasil, ainda muita resistência, eles estão querendo trazer regulamentação exagerada e não sabem muito bem como funciona. Para mim, isso é uma coisa muito clara, que é a diferença entre você olhar o que existe agora e a tendência do que vai acontecer daqui para frente. Educação não é uma coisa para agora. Quando você fala de educação, para você dar um efeito importante, você está falando de 10 anos, 15 anos, 20 anos. E a hora que você pega e foca, mas agora esses modelos ainda não estão espetaculares, ainda eles alucinam, eles ainda cometem falhas. Sim, claro, isso agora sim, só que nós estamos falando de algo que tem menos de 1000 dias, né? Faz menos de 1000 dias que foi lançado o ChatGPT, que quando começou. Então, que você imagina isso daqui outros 1000 dias, nessa exponencial de crescimento que a gente acaba enfrentando. E aqui eu já queria abrir para um debate, né? O que vocês acham dessa visão que eles já têm, de desde pequeno na escola, desde os 4, 5 anos, os alunos já começam a ter aulas sobre inteligência artificial, tem todo um currículo desenvolvido para isso, que eu vou falar daqui a pouco também. Mas como é que você vê isso, Tuta? Essa visão do governo, da sociedade como um todo na China, de entender que a inteligência artificial é o futuro e, portanto, que na educação isso tem que ser base de tudo que será feito, comparado com o que a gente, infelizmente, ainda vê no Brasil, né? Eu acho que é o caminho certo, assim. Eu não sei 4 anos, porque realmente é uma idade bem jovem. Eu não sei o quanto dá para ensinar com 4 anos. Eu tenho um filho que ainda não tem nem 1 ano, então minha visão ainda é meio limitada nesse nível de educação. Mas o fato é que AI vai ser dominante, então tem que ser ensinado desde cedo, mas não só isso também. Acho que ensinar a pensar, pensamento crítico, ensinar a ter referência, ensinar filosofia, coisas que mexem com a cabeça num nível mais profundo, assim, fazem questionar, fazem melhorar as perguntas, vai ser bom. Então, acho que tem esse lado técnico da AI que tem que ser estudado. E também nem sei o quanto tem que ser estudado, porque a AI vai melhorando e ela fica cada vez mais humana, né? Então, não sei exatamente como é que é, mas acho que tem esse lado de uma educação mais provocativa, vamos dizer assim. Tem, né, nessa linha, até você comentou, eu me lembrei aqui. Quando eles ensinam de pequenininho, eles têm 4 grandes pilares, né? O primeiro grande pilar é dizer o seguinte, olha, IA alucina. Sim. Então, portanto, você... Alucina hoje, né? Provavelmente não vai alucinar tanto no futuro, mas de qualquer forma, a base deles, existe alucinação. E aí, o que eles fazem com isso, desde pequenininho já? Olha, portanto, você tem que desenvolver o seu pensamento crítico para você conseguir ter capacidade de análise daquilo, e pesquisa, e checa, e olha numa outra fonte, vai ver se aquilo é verdadeiro, vê se faz sentido. Então, já desenvolvendo na criança, olha, você tem uma IA que é uma ferramenta de apoio, mas você não pode acreditar cegamente nisso. Então, já tira aquela coisa do medo que a gente, às vezes, tem na área de educação, de falar, mas o aluno vai ficar preguiçoso, ele não vai querer fazer nada, ele vai perguntar só para pegar a resposta pronta e tal. Então, eles começam já a desconstruir essa característica desde pequeno, já criando esse senso crítico. Então, isso é uma coisa. Um outro pilar que eles desenvolvem muito, essa questão da privacidade, de entender essa questão da privacidade, mas o principal dos pilares que eles trabalham é utilizar a inteligência artificial para social good. Então, eles desenvolvem desde pequenininho nas crianças essa tendência de a criança... Porque você vai aprender inteligência artificial? Vai. Você vai aprender um monte de ferramenta? Vai. Você vai aprender a mexer na parte de geração de texto, geração de ideias, geração de projetos, geração de imagens, geração de apresentações, geração de vídeo, geração de música, whatever. Não importa o que você vai desenvolver. Só que existe esse princípio por trás que é use isso para algo bom, socialmente dizendo. Use isso para algo que vai impactar positivamente a sociedade. Sim. Traga valores éticos, traga valores morais. Até, de novo, nessa influência do confucionismo, né, dessa parte ética de sociedade, de respeito, de entender as diferenças das pessoas e querer um bem coletivo. Então, isso desde pequenininho já começam a trabalhar. O que eu acho sensacional. Eu acho sensacional porque você cria
por natureza, o ser humano é bom por natureza, né? Você acaba vendo pessoas fazendo atrocidades, mas é um trauma, é um problema, e é a grande exceção. Todo mundo está ouvindo a gente aqui, não deve ter uma pessoa que vai falar que acha legal ou aprova a corrupção, roubo, violência, qualquer forma de violência. Óbvio que não, né? São aberrações, são casos totalmente fora. Eu acho que tem 2 pontos, assim. Primeiro, eu acho que é interessante esses princípios, vamos dizer, de uma espécie de compliance da sociedade. Sim. Não é assinado, mas você está falando dos princípios. Para que serve isso? Acho que, claro, isso não garante, cultura, né? Não garante o bom uso, mas assim, a maioria vai ajudar. Segundo ponto, assim, eu não acredito que a IA que eles estão estudando hoje vai ser a mesma IA daqui a 5, 10 anos. Porém, a lógica é muito importante. Aí eu vejo 2 coisas. Primeiro, aprender a lógica. Não seria uma lógica de programação, ainda que eu saiba que eles estudam. Estuda, mas é mais no fundamento, nos finais. Mas acho que a lógica, mas também a disciplina, né? É você aprender a estudar. Eu, por exemplo, não aprendi a estudar quando eu era criança. E isso me custou algum tempo. Então, saber estudar, saber aprender é um mecanismo que você precisa. Independente do que você for estudar, se vai ser sobre o mecanismo de um relógio, se vai ser sobre as estrelas, se vai ser sobre A. E eu acho que isso eles fazem muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Acaba fazendo muita diferença. E um outro aspecto que eu achei super bacana na educação que eles estão desenvolvendo, e tudo que é muito legal, eles fazem, o governo ele toma essas iniciativas junto com as universidades. Então, as universidades sempre estão ali para apoiar, inclusive, o desenvolvimento da educação básica. Então, são os universitários, os PhDs, os doutorados, os doutores, os mestres, eles que desenvolvem tudo isso a pedido do governo, em cooperação junto com o governo, e aí eles criam essas políticas e vão testando nas escolas. Normalmente, eles testam em regionais, né, num piloto pequeno, aí aquilo dando certo, eles escalam. Uhum. E uma das coisas que eles estão testando, que eu achei também sensacional, é até no intuito disso que o Sami disse, de ensinar esse aluno a aprender, ele a estudar, ele a aplicar, ele ver como é que ele faz, isso que o Tuta comentou, desenvolver o senso crítico, essa filosofia e tudo mais. O que eles estão implementando? Ainda não é geral em todas as escolas públicas, mas isso está crescendo e deve virar geral daqui a pouco tempo, que é começar a implementar nessas escolas um currículo também baseado em projetos, que eles chamam de PBL, né? Project Based Learning. Yeah. E para mim, isso assim, demorou absurdo para as escolas no Brasil começar a pensar nisso. Porque essa ênfase de vestibular, você, cara, faz o aluno memorizar um monte de coisa e aí você avalia ele pela capacidade de memorização dele. Não que eu seja contra memorizar, acho super importante, até porque o cérebro ele não consegue processar mais de 7 informações ao mesmo tempo. Então, quando você memoriza, você junta uma série de informações numa coisa só, não ocupa a capacidade de processamento do seu cérebro. Então, é importante saber. Você saber uma tabuada, por exemplo, é essencial para você se desenvolver em matemática. Se você não souber tabuada, você nunca vai ser bom em matemática, mas nunca. Por quê? Porque você vai perder muito tempo, vai ocupar muito tempo do teu cérebro com coisas básicas, e a hora que a coisa vai ficando mais complexa, em álgebra, cálculo, etc., você não consegue desenvolver, né? E vai cometer erros bobos, falhos, porque você não tem isso já incorporado dentro de você. Então, não que eu seja contra a memorização, eu sou super a favor também dentro do limite, mas você avaliar o sucesso de um aluno para a vida baseado numa prova que ele tem que ter decorado um monte de coisas, não me faz nenhum sentido. Então, para eles, o que eles já estão vendo? Já, apesar de eles terem essa prova e vão continuar desenvolvendo a parte acadêmica, o vestibular deles vai chamar Gaokao, e como vocês podem imaginar, é muito mais concorrido do que o brasileiro, obviamente, pela questão de milhões e milhões e milhões de pessoas que estão prestando, mas eles já estão implementando também, ainda em pilotos, mas com a ideia de tornar isso uma política nacional, aprendizagem baseada em projeto. Então, o aluno ele tem aula acadêmica, ele aprende o que ele precisa aprender, ele tem aula de AI para poder utilizar isso aí ele pega esse conhecimento todo, tanto acadêmico quanto de AI, e com isso ele cria um projeto que tem algum benefício para a sociedade dentro dos valores e culturas dele. Então, eu vi, por exemplo, alunos de 7ª série, lá, 13 anos, 14 anos, desenvolveram projetos, por exemplo, com mães solteiras. Então, mulheres que engravidaram, isso é um problema, obviamente. Como é que você consegue criar uma política ou algo que ajude essas pessoas e ajude essas crianças a se desenvolverem e diminui a necessidade de abortos ou de crianças sem ter um lar, sem poder se desenvolver. Então, eles vão lá e criam isso aí. Aí tinha um outro projeto que eles desenvolveram para ajudar pessoas deficientes físicas utilizando inteligência artificial, por exemplo, para andar na rua. Então, eu vi lá um moleque de 13, 14 anos que queria desenvolver um cajado super interessante, tipo um cajadinho assim, que tinha sensores para tudo que é lado, que entendia, conectava com a rede de trânsito local e tal, para saber onde você podia atravessar a rua, para avisar, para apitar, quando vinha carro. Super legal. Um moleque de 14 anos desenvolvendo um negócio desse.
Então, você acaba vendo essa tendência a desenvolver projetos. E eu gosto muito disso. Eu acho que faz muita falta isso na educação, você não aplicar aquilo que você aprendeu em algo que seja benéfico para você mesmo e para a sociedade como um todo, que resolva uma necessidade da sociedade. Afinal de contas, o que são as empresas, se não isso, né? Quando a gente for trabalhar, é só isso que a gente faz. Certo, Tuta? Pô, com certeza, né? Não tem... Eu acho que o sistema aqui é péssimo, assim. O vestibular eu acho uma metodologia horrível para julgar uma pessoa. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é bem melhor, né? Você vê o currículo da pessoa, vê o que ele fazia mais, né? Vê as notas ao longo da vida, vê os projetos que ele fazia, se fazia coisa social. Então, acho que a China agora que está meio que mudando de patamar, né? Já não dá para falar que é um país emergente. Acho que ainda usam, mas para mim é equivocado. Já é um país que não é mais emergente, é um país consolidado e agora ele está colhendo essas metodologias que vão além para achar pessoas diferenciadas mesmo, né? E seria muito bom, porque você pega outro tipo de aluno também, né? Acho que tem gente que é boa em memorizar, mas tem gente que é boa em engajar, em fazer um propósito, sabe? Quando a pessoa gosta, ela rende muito mais. E você passa a ser parte da sociedade desde pequeno, né? Não precisa esperar, quando eu terminar a faculdade, vou começar a fazer alguma coisa. Pô, o cara com 14 anos está fazendo um projeto que pode mudar a vida de alguém. E isso é incrível, né? É aí que vem as grandes mudanças para mim. Perfeito. Sami, o comentário, até os empresários bilionários hoje em dia cada vez estão mais jovens, né? Então até mostra um pouco do que... Eu acho que assim, cultura é uma coisa importante para o meio de seguir, né? E o que eu vejo que eles tentam fazer, talvez não da forma que uma democracia, pelo menos aberta, faria, é impor um pensamento disso. A gente já falou disso, acho que em algum outro programa. É como se tivesse uma empresa em que tem um chefe que faz um top-down. Mas a gente está falando de um top-down de um país com bilhões de pessoas. Como eficiência, é grande isso. Mas eu acho que cabe essa questão da liberdade. Assim, mas será que você quer que impõe? Então, você supõe que existe um comitê ou pessoas com maior conhecimento que vão te dizer como que você tem que viver, o que você tem que vestir, o que você tem que comer, que hora você deve dormir. E é mais ou menos isso que acontece. Então, eu acho que fica essa questão. Para o país, em termos de desenvolvimento, funciona. Mas precisa ver o custo da liberdade individual. Não, a gente ocidental provavelmente não ia suportar isso. Pra gente, na nossa cultura, é uma coisa totalmente descabida, né? Essa interferência que o governo tem. Por exemplo, nessa tua linha. Pega uma cidade como Beijing, por exemplo, que é a capital, né? Gigantesca, 20 e poucos milhões de pessoas e tal. Se você quiser comprar um carro em Beijing, você não pode. Você fala, mas eu tenho dinheiro, o cara é meu, eu trabalhei, eu ganhei. Eu não posso comprar o carro. Por quê? Porque o trânsito é um problema em Beijing. Eles estão, não muito diferente de São Paulo, mas terrível igual, é uma coisa. Ele tem um problema de trânsito grave, o governo está fazendo seus investimentos em infraestrutura para tentar desafogar, mas enquanto não fizer esses investimentos, enquanto essa infraestrutura de transporte público e trânsito não estiverem boa o suficiente, eles não deixam ninguém mais comprar o carro. Porque é a maneira que eles encontrarem, falam, menos carros, menos trânsito e assim resolve. Cara, pra nós isso, eu falo, como assim, cara? Como é que você vai mexer na minha liberdade de dólar, de eu ter o meu dinheiro que eu trabalhei e ganhei, eu não posso comprar meu carro? Pois é, mas como eles, pra nós é inaceitável isso. Como assim vai mexer nessa minha liberdade? Mas pra eles, que tem essa cultura de coletivo na frente do individual, que essa história toda do confucionismo e tal, pra eles não chiam. É o jeito que eles foram educados. O ser humano é um bicho condicionado, né? Uhum. A gente é condicionado pra tudo. Pelo bem, pelo mal, aquilo que você é condicionado é que você acaba manifestando como personalidade. Então, imóvel, mesma coisa. Quero comprar imóvel da região. Não, mas essa região não pode. Porque está congestionado, os valores estão muito altos, isso não faz sentido. Compra numa outra região, que aqui nós queremos fomentar o desenvolvimento disso, aí aquela eles dão benefícios e ajudam. Então, essa interferência é brutal. Para nós é inaceitável isso. Sim, até de mobilidade urbana. Você não pode se mudar de uma cidade. Se você quiser se mudar, você vai ter problema. Exato. Aí fala assim, você pode, mas aí seu filho não pode estudar. É nesse nível. Criar dificuldades. Não. Criar inviabiliza. Não tem acesso ao sistema de saúde. Exato. Não funciona. E as pessoas seguem a cartilha. É o jeito que eles estão condicionados. Agora, é muito mais fácil organizar um país na porrada desse jeito. Mas aí depende do que você está medindo. Para mim, a liberdade é algo... sim. Não, para mim é inaceitável. É inaceitável alguém querer mandar... Lógico, eu não posso comprar carro, comprar casa... com o dinheiro que eu trabalhei. Eu trabalhei, não tem lógica mas nenhuma. o governo está sempre fazendo isso aqui. Se você for ver o rodízio de carro,
Pra mim já é um exemplo disso, né? Verdade. Comprou seu carro, você paga o seu imposto em dia. Um dia você tá aumentando imposto todo dia, a gente, porra, vai fazer o quê? A gente não tem muita opção, a gente tem a falsa ideia de que a gente tem opção, né? Até porque o nosso governo não consegue entregar o que a China entrega. Né? Não, fora isso, né? Se entregasse, teria gente disposta a abdicar da liberdade. Não é meu caso, eu prefiro ter a liberdade, um pouquinho de caos, mas pro estado do Brasil aqui que tá muito ruim, tem gente que preferia aí uma ditadura para sair desse lugar. Para a população como um todo, né? Bom, difícil julgar. Antes de a gente continuar, quero dar um recadinho importante para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. Bom, nessa linha, Tuta, que você está comentando de liberdade, etc., tem uma coisa que eu acho bem bacana. Por mais que a gente... É difícil eu querer falar, por exemplo, da China tendo passado 10, 12 dias ali, 15 dias ali. Obviamente que não dá... Fomos em lugares muito específicos, grandes universidades, grandes corporações, grandes escolas. Então, não dá para ter... Conversamos com pessoas, obviamente, mas não dá para ter essa noção real de como funciona. Mas uma coisa que deu para a gente ver é o seguinte, é que a China, eles têm... Primeiro, eles têm esse lado pacífico deles, né? Então, essa coisa que a gente tem de ameaça de guerra e tal, cara, isso não é uma coisa que faz parte da sociedade. Eles não é... Eu nem lembro a última vez que a China teve guerra. Deve ter sido uns 80, 100 anos, sei lá, em território nacional. E fora do território chinês ainda, sei lá, mais de 100 anos que eles devem ter tido guerra. Então, não é um país bélico, não é um país violento, não é um país que gosta de guerra. Eles querem desenvolver o mercado interno. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa dentro da universidade lá, um dos diretores da universidade, ele estava comentando que a China é muito guiada pelos planos quinquenais que eles fazem. Inclusive, eles falam que as gerações lá mudam de acordo com esses planos. Exato. Então, são planos que eles fazem de 5 em 5 anos. Falam que cada geração lá são 5 anos. É isso. E eles determinam qual é o foco do país como um todo ao longo desses 5 anos. E eles seguem à risca. Até hoje eles não falharam em praticamente nada desses planos. Não sei há quanto tempo que existem esses planos que eles fazem. Acho que uns 25 anos que eles fazem. Mas eles seguem à risca e já publicaram o próximo plano de 5 anos deles, que começa em 2027, se não me engano, até 2031, 31, 32. 6 a 31, 27 a 32, não me lembro exato. E o foco principal do país nesse próximos 5 anos é elevação do nível econômico e social da população como um todo. Então, o que eles vão focar nos próximos 5 anos, já conseguiram muito tirar pessoas de pobreza, etc., mas eles querem elevar a renda per capita de toda a população, de todos os indivíduos, dar mais condições de educação, para cada vez mais indivíduos estarem mais capazes, cultos de se desenvolver, melhores condições de saúde, melhores questões de infraestrutura, melhores questões de transporte e logística. Então, o objetivo deles é um foco total na população, para subir o nível da população como um todo, para poder dizer que a população chinesa tem uma equivalência à população americana ou europeia, alguma coisa nesse sentido, em termos de qualidade de vida, em termos de índice de desenvolvimento humano e todas essas outras métricas que importam. E eu acho isso, cara, como plano de governo, volta de novo na questão cultural deles, né? Podia falar, pô, eu vou desenvolver um artificial super intelligence, eu vou dominar o mundo, eu vou fazer isso, aquilo. Não, não é esse o foco. O foco principal é justamente ter esse desenvolvimento da população. Eles são muito... focados neles mesmos. Eles têm uma herança cultural, inclusive, de se acharem o dono do mundo. Né? Eles se acham o centro do mundo. O nome da China, lá para eles, lá o nome que eles usam, quer dizer centro do mundo. Até porque eles sempre foram uma grande potência. Sim, e até porque quem está lá não tem noção do mundo. O mundo é a China. Assim, são bilhões de habitantes, um país continental. Você andar no próprio país pode demorar horas e horas de voo. Por exemplo, quem mora em Pequim não tem... tem horas e horas de voo de Shanghai, por exemplo. E é isso. Eu fico na dúvida se esse plano também não é para eles transformarem a população deles no mercado consumidor, né? Porque esse é um gap da China. Tipo, eles têm, sei lá,
5 vezes o tamanho da população americana, 4 a 5 vezes o tamanho da população americana. 320, 330, eles são 1,4, umas 4,5. E o maior consumidor do mundo é o americano, pra você ver o tamanho potencial do americano. E parece que a China, mesmo com toda essa evolução, tudo, ele somando o povo todo deles, não consegue ser tão consumidor. E acho que isso é um pouco cultural, não só uma questão financeira. Acho que eles também não gostam de gastar tanto, né? Eles guardam bastante. Eles tiveram muita pobreza, né? A China de 1850 a 1950 foi cara, eles chamam de século das trevas, alguma coisa assim, que realmente foi uma época fúnebre ali para eles. Eles perderam tudo, uma pobreza gigantesca. Aí, em 1950, eles começam a reconstrução, né, com 1949, que para eles é a data da fundação da República Popular da China, né, com Mao Tse-tung, que obviamente ninguém pode falar mal dele, todo mundo sabe aqui que o cara foi o maior assassino da história da humanidade. Acho que ele matou mais de 45 milhões de pessoas. Qualquer Stalin, Hitler, fica tudo no fichinho perto do mal. Assim, mal era mal mesmo. Mas para eles, cara, até de novo, pela pressão, condicionamento cultural que eles fazem, Mao é o fundador da China e tal, toda essa história. Os chineses não me ouçam aqui, não queiram me perseguir por causa disso. Mas foi uma casa muito crítica até 1950. Aí começaram a desenvolver, tiveram um grande salto depois do Deng Xiaoping, que foi em 1970 e pouco, depois que o Mao sai, que aí abriu a China, abriu a economia, começou a investir em educação, começou a favorecer. Mas eles herdaram muito essa pobreza extrema. Então, por isso eles são cautelosos mesmo para gastar. E são pobres ainda, em vias de regra. Obviamente que você tem uma parcela pequena, uma concentração de renda brutal, né? Quem está no Partido Comunista, os grandes empresários, são podres de rico, né? O parlamento chinês, que é de altíssimo nível, as pessoas que estão lá são pessoas mestrados, doutorados, são pessoas de muito mais nível do que no Ocidente. Eles exigem, inclusive, que eles tenham essa formação. E o que acaba acontecendo é que eles têm muito dinheiro, né? A renda per capita do pessoal do parlamento, por exemplo, é outro país. Mas, exatamente, sei lá, é o 10º PIB do mundo, só eles ali, né? E aí, agora o resto da população ainda é muito pobre e esse é o foco deles, tentar desenvolver. Por quê? Você dá riqueza para o povo, você aumenta o consumo, você aumenta a produtividade, você aumenta a capacidade de tomar decisões, você melhora condições básicas de saúde, de higiene, de diminui a dependência também, né? Diminui a dependência do governo, paga mais, arrecada mais imposto, o governo fica mais rico, consegue investir mais ainda. Então, obviamente, é um benefício direto a hora que isso acontece no governo. Bom, infelizmente, nosso tempo aqui na Jovem Pan está se esgotando. A gente está encerrando essa primeira parte do programa aqui na TV, mas vamos continuar no YouTube. Então, você que está aí acompanhando, queira migrar para o nosso canal do YouTube, Miragem Podcast. Ali você vai continuar a nossa discussão aqui, nossa apresentação de todas essas coisas que a gente viu na China e que a gente vai estar compartilhando aqui, que tem relevância para nós aqui no Brasil. Tanto o foco hoje do programa é um pouco mais voltado à educação, mas obviamente a gente está falando de movimentos culturais da sociedade como um todo para desenvolver o país, que acho que esse é o nosso grande objetivo. Continuando aqui, falando de grandiosidade, né? Um dado que eu não sabia, eu tive a oportunidade de visitar a muralha da China. Você sabia, Sam, que o comprimento da medida oficial da muralha da China é de mais de 21 mil quilômetros? Não, eu sei que é um negócio, mas eu sei que o negócio que falam que dá pra ver do... Não dá. É mentira. Isso é mentira. Não dá pra ver é da lua, mentira. isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira, mas é impressionante, né? É muito impressionante. Não, pra vocês terem uma ideia de dimensões, que são 21 mil quilômetros. Claro que ela é toda recortada, né? Por isso que não é, se for colocar em linha reta, deve ter uns 2.500 quilômetros, que já é um absurdo. Mas 21 mil quilômetros, pra vocês terem uma ideia, o diâmetro da Terra são 40 mil quilômetros. Nós estamos falando de mais de meio diâmetro da Terra, de muralhas que foram escritas ali em várias dinastias, né? Que mais construiu aquela dinastia Ming, há muito e muito tempo, mas um terreno extremamente montanhoso. É impressionante ver o que eles fizeram ali. Porque, sim, assim, na época ainda que fizeram isso, imagina. Então, sempre foi uma potência, né? Assim, pode não ser econômico, mas... Não, e deviam ser, economicamente também, né, para fazer isso na época que fizeram, né? Então, realmente faz uma diferença muito grande que eles construíram. É imponente, no mínimo imponente. E nessa linha de imponência, algumas coisas que é super interessante a gente notar, quando a gente fala, por exemplo, das empresas que existem lá na China. A gente tem a oportunidade de visitar algumas grandes empresas da China, algumas na área de educação, chama Tao Education, e algumas outras aí que trabalham com tecnologia. Tem a Flytech, a iFlytech, então são empresas de tecnologia gigantes e que têm uma atuação forte nessa área de educação também. E a gente tem a oportunidade de visitar a Tencent também. Acho que, se eu não me engano, a Tencent, acho que é a nona maior empresa do mundo. Acho que em valor de mercado está entre as 10 maiores do mundo. Ah, sim, porque a Tencent é o que eles chamam de super app, né? Você faz tudo. Praticamente é um aplicativo que substitui a sua vida. A Tencent é dona do WeChat, que é o super app. Mas o WeChat também tem sistema de pagamento dentro dele. Não, aqui eu paguei tudo.
O WhatsApp é proibido na China. Funciona. O seu funciona. Funciona que quem vai com... Eu tenho um celular vivo, então ia lá naquele plano Travel Mundo e tal, funciona Não, mas normal. pro chinês ou eu acho que não pode. Precisa de VPN. Mas eles não... Eles não usam. Eles usam muito VPN. Cara, eu acho que a China, assim, o pessoal mais elitizado, todos os VPN. Porque, teoricamente, você não pode ter acesso à Meta, né? Facebook, essas coisas. WhatsApp, Google, você não teria acesso. Mas como todo mundo tem VPN, todo mundo acaba utilizando essa história. Não é o que funciona melhor. Né? Realmente, para comunicação ali, tudo se usa o WeChat, que é esse aplicativo que é da Tencent, que basicamente o que eles fazem é tudo. O aplicativo é um super app porque ele faz meio de pagamento, ele faz logística, você compra passagem, você interage com as pessoas, você faz transação peer-to-peer, né? Paga direto colegas, recebe direto de colegas. Então, assim, é um aplicativo que faz absolutamente tudo. Né? E não é só esse, tem o Alipay também, que faz mais ou menos a mesma coisa, também é super completo, são os 2 maiores aplicativos que existem ali dentro e controla tudo. Mas assim, o que eu fiquei impressionado, Sami, de ver, essas empresas, a Tencent, por exemplo, eles têm um prédio em Shenzhen, eles têm várias sedes, né? Tem em Beijing, tem em vários outros lugares. A gente foi visitar em Shenzhen, que é uma cidade que por si só tem 30, 40 anos no máximo, não era nada. Cara, hoje a cidade, sei lá, tem 20 milhões de pessoas, um bando de arranha-céu, hotéis dos Four Seasons, Península, tudo que você imagina, os melhores hotéis do mundo bombando pela cidade, cidades subterrâneas que eles construíram de baixo, que é muito quente ali no verão. Eles colocam cidades subterrâneas com lojas, galerias e etc. Assim, é um negócio que você fica assustado, vale a pena você dar um Google aí, você que tá vendo, Shenzhen, que é o nome dessa cidade, fica perto de Hong Kong, é 20 minutos de trem de Hong Kong. A gente fez, inclusive, esse trajeto, Shenzhen a Hong Kong. Tem que fazer migração para sair da China, migração para entrar em Hong Kong. É o mesmo país, mas a economia é totalmente à parte, totalmente a gestão econômica avulsa. É outra moeda, inclusive, ele é Hong Kong dólar. E essa Tencent, eles têm um prédio inteiro em Shenzhen que é só para receber visitas de pessoas que querem conhecer a empresa. Mas é uma Disney, Sami. Assim, a hora que você entra no prédio, é um prédio monstruoso, um negócio lindo assim, mas mais imponente do que isso, a hora que você entra, eles te jogam no hall de entrada, de repente abre uma porta gigante. Você acha que você tá tentando um brinquedo da Disney, assim, abre aquela porta gigantesca, aqueles puta telão com 3D, sem precisar de óculos, que você vê o filme sem precisar de óculos nenhum, você tá vendo aquele negócio 3D. Mas puta tecnologia, cara, eles fazem tudo, né? Faz de servidor, faz isso, faz aquilo. Meu, é impressionante como assim... Essa visão mercadológica, a gente não tem essa ideia. Você fala, pô, um país comunista só tem no nome, não tem nada, eles são mais capitalistas que eles, eu nunca vi. Só negócio, só dinheiro, só fatura. Qualquer chinês que você encosta, o cara quer vender alguma coisa, quer falar do projeto dele, quer falar de tal coisa. Então, eles têm essa pegada de progresso muito acentuada. E essas mega empresas, essas mega corporações que investem em absolutamente tudo, até porque tem apoio governamental, essa teoria de você focar em algo para ter sucesso ali na China não funciona. Ninguém foca em nada. Eles fazem de tudo, um monte, faz tudo bem feito e acaba dando certo. Essas mega empresas. Claro que sempre tem ajuda governamental e tal, mas é um negócio impressionante. Você conhece bem essa empresa? Tencent? Além, tem lá. Conheço. Games que eles investem. Os games, principalmente para celulares, né? Que fazem isso. Eles têm uma IA agora. Eles são uma das maiores do mundo mesmo. E hoje tem esse turismo, né? O turismo corporativo. Então, as pessoas não... Os adultos, ao invés de ir para Disney, querem ir para lugares em que há um aprendizado empresarial. Eles são donos de jogos, por exemplo, além do WeChat, né, que é essa potência ali na China. Eles têm a parte de jogos, eles têm jogos próprios, por exemplo, Call of Duty, é um jogo deles, né, imagina que não vendeu essa história. Clash of Clans, que o molecada joga muito em celular e tal, né, que é da Supercell. Quem mais que eles têm? A parte de música deles é muito forte, então eles têm uma hood de negócio, servidores eles estão investindo pesado. E a própria... isso é uma coisa super interessante, a gente fala bastante de inteligência artificial aqui, a gente está acostumado aí com GPT, Grok, Gemini, Claude, né, e meio que para aí, né, um pouquinho do Lame e tal, não tem muita opção. Que eu vi das empresas que eu visitei, todas tinham modelos próprios de AI. Redes de escola com modelo de AI próprio. Todos têm o seu Large Language Model próprio. Você fala, mas por que você faz? Não, porque o nosso é específico para isso. Você não precisa consumir aquela banda toda. Então, todos eles fazem um desenvolvimento. Todos desenvolvem quase que um ecossistema. Né? Então, eles têm a parte de nuvem, tem a parte de chip, tem a parte de desenvolvimento de software corporativo, tem a parte de AI. É um negócio muito interessante. A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com empresas mais focadas no seu próprio nicho. Né? Eles não, cara. Eles trabalham em absolutamente tudo e funciona. Eles vão trabalhando e vão desenvolvendo. Bacana de ver isso daí. Nessa linha, a gente vê essa Tal Education, que tem TAL, tem a Tencent. E a gente não tem nada, né, equivalente no Brasil a isso, né? Não tem nada. Seja governo, seja pessoa...
Não tem. Porque lá também eu imagino que o governo também deva incentivar o consumo de dados para essa funcionalidade, né? Você fala, vou treinar uma AI aqui, o governo já é seu sócio, te dá uma autorização para você consumir esses dados. Deve ter alguma coisa assim, né? Porque treinar AI é muito caro, né? Teoricamente, é que esse vídeo Assim, de Psyche, né? Eles conseguiram fazer muito mais barato que o Ocidente, né? Então, Tem o DeepSync e talvez eles tenham alguns chips, algumas coisas, porque você pode treinar AI offline, né? Você não precisa necessariamente estar numa cloud. Isso talvez eles tenham algum mecanismo mais fácil. E os dados custam caro, né? dados custa caro. Então, se você tem os dados lá, também é uma coisa quebra que aí eles- que dá pra fazer. Se eles têm. E lá, Gabas, o que você viu aí que você quer trazer aqui pro Brasil? Porque você tem uma empresa aqui de educação que Tenho, trabalha sim. justamente nessa frente de né? A Soul Academy. Uhum. E o que você viu aqui que dá pra trazer, né? Porque a gente vê, às vezes a gente vê esse mundo muito, assim, parece que a gente nunca vai chegar lá, mas às vezes a gente traz alguma coisa, né? Então, Otávio, boa pergunta. O que eu vi, assim, várias coisas, né? Mas algumas coisas que eu achei essenciais. Então, a primeira coisa que eu acho essencial, eu já falei isso aqui antes, mas agora ficou muito mais tangível, que é a gente poder desenvolver currículos de formação dos alunos para correta utilização, melhor utilização dessas ferramentas de inteligência artificial. Então, isso, para mim, é alguma coisa assim, que já estamos atrasados para fazer essa história. Então, e desenvolver nessa linha que eles colocam. Puxa, vamos desenvolver AI para o bem social, vamos aprender a fazer projeto, vamos aprender a ter senso crítico para questionar as alucinações que a IA faz e não seguir aquilo à risca. Implementar. Então, isso é um aspecto, né? Essa formação, tanto do corpo docente, é muita formação para o professor, que também acho que é uma coisa que precisa ser muito desenvolvida aqui no Brasil, muita ênfase em formar esse professor juntamente com o aluno, até porque o professor, quem domina a sala de aula, se ele não tiver comprado, ele não souber, ele não vai usar, não adianta, não ter o que fazer. E essa parte de alunos nessa formação de AI. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, os modelos de AI que eles usam, de inteligência artificial que eles usam nas escolas, todos os modelos socráticos. Então, isso é um negócio muito bacana também. Eles travam de uma forma que nem tem... Existe GPT for Education, Google for Education, já existe lá de cá. Mas eles travam nas escolas acesso a qualquer modelo de inteligência artificial que não seja esse modelo socrático de ele não dar a resposta pronta para o aluno. O aluno interage com ele, busca, pergunta, questiona e ele vai guiando o aluno como que um tutor para que o aluno vá desenvolvendo o que ele tem como objetivo aquilo, seja no projeto que ele vai desenvolver ou no processo de aprendizagem de alguma coisa. Então, isso eu achei super bacana. Segunda coisa que eu achei muito bacana é que, assim, a ênfase em desenvolvimento de tecnologia, de gadgets. Então, por exemplo, você fala de tablet, é uma coisa assim, todas essas mega empresas, elas possuem o próprio tablet. E todos os alunos que estudam, eles possuem esse próprio tablet. Com esse desenvolvimento de utilização disso, claro que nem 100% das aulas são feitas no tablet, mas existem aulas e as crianças utilizam esses tablets sim para poder estar testando todas essas ferramentas. O tablet já vem pronto, então ele já é um tablet comprado, já com aquele software instalado, com aquele modelo de LLM instalado, para utilizar toda essa história. E alguns lugares offline. Então, a gente está vendo algumas imagens aqui que mostram que, assim, existem para crianças pequenas tablets que são offline, que não precisam de internet, estão para áreas rurais, para essas áreas que vai funcionar. Essa empresa Tabelma, que fabrica todos esses devices, né? Todos esses... E isso eu acho uma coisa super interessante. Então, eles têm modelos baratos, porque eles limitam as funcionalidades do tablet somente para aquele fim específico de educação. Eles vendiam ali, se eu não me engano, a conta que eu vi, na ponta a $100. Tablet. No final, um tablet. Aí os pais têm que pagar os tablets. É isso? Então, não, o governo banca. O governo compra Governo e banca, escola distribui. pública, governo banca. Óbvio que você vai na escola particular, que tem também. Não no Brasil. No Brasil, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 18% dos alunos do Brasil estudam em escola particular, 82% em escola pública. Ali essa conta é tipo 97,3%. Né? Então, existem escolas particulares, existem escolas, principalmente as preparatórias para esse aluno que quer estudar fora. Né? O cara que vai querer estudar nos Estados Unidos, vai querer estudar na Europa, vai querer estudar em algum outro canto. Então, obviamente, existem. Essas aí são escolas privadas voltadas para isso, porque as escolas públicas não têm esse foco. Obviamente, é para o aluno ficar dentro da China. Então, e tem aí uns 3%, 4%. E escolas mais com propósito específico, desenvolver empreendedorismo. A gente teve a oportunidade de ver uma escola voltada para empreendedorismo interessante. Então, respondendo a tua pergunta. Primeira questão, formação de AI. Formação de professores e formação de alunos. Segundo, terem devices que permitem que o aluno utilize isso
com infraestrutura de internet, etc e tal, porque não adianta nada, cara, no Brasil. Mas isso aí você visa trazer, é isso? Por exemplo, fechar uma parceria, traz o tablet para cá ou não? Na nossa empresa de educação, na Academia Ação, a gente tem um programa já consolidado, estabelecido, com milhões de alunos que utilizam o programa, que é o programa Compasso, que é uma questão de desenvolvimento de educação socioemocional, mas a gente recentemente desenvolveu toda uma plataforma que utiliza inteligência artificial, com tutoria personalizada, para resolver todo esse problema da personalização, da adaptação de ensino, garantir que o aluno tenha domínio de cada matéria antes de ele progredir. É algo que funciona como complemento ao professor, então, principalmente para a parte de atividades e tarefas, é voltado a uma aprendizagem ativa, né? E aí a gente desenvolveu todo esse currículo, a gente tem todo gerador de currículo, gerador de cursos e tal, para cobrir toda a parte acadêmica. Mas criar esse curso de inteligência artificial é algo que a gente já começou, já falei com o meu pessoal de pesquisa e desenvolvimento, já começaram a montar toda essa história para que a gente tenha um currículo voltado para isso. E a gente está conversando com essas empresas de devices, de tablets, para fazer ou uma importação, ou com alguma empresa brasileira que a gente vai conversar, para ter esses tablets que já possam utilizar essa nossa solução. E aí você faz um acordo com a Starlink, alguma coisa assim, para já colocar internet dentro das escolas também, que são coisas muito falhas, né? No Brasil, a escola não tem nem esgoto, como eu estava dizendo, né? Então, é importante realmente que tenha esse desenvolvimento básico. Então, esse é um aspecto importante. E o segundo aspecto importante, essa tendência do Project-Based Learning, né? Cara, não dá nos dias de hoje para você evitar disso. Não dá para você ter uma... Está mais do que comprovado que o pior tipo de aprendizagem possível é aquela aprendizagem passiva, né? Que o aluno fica ali sentadinho em sala de aula, com o professor ele falando na frente por 250 anos, que é assim, né? Isso é a pior maneira do aluno aprender, porque não tem nada de personalizado, não tem nada de adaptativo, não tem nada de interativo, não tem nada de ativo, não tem nada que desenvolva o aluno. Então, é o pior jeito, mas é o jeito que é, por incrível que pareça. E lá eles estão fazendo essa migração para a parte de projeto, dos alunos trabalhar em grupo, fazer projeto, aplicar aquilo que eles sabem. Então, essa forma de ensinar é algo que eu vou querer implementar aqui também, de ter uma série de projetos dentro da nossa plataforma para desenvolver esse senso crítico, essa capacidade de análise, que eu acho que é essencial aí na formação de todas essas pessoas. Não sei se você chegou a ver, Gabas, eu vi algumas coisas na internet que eles tinham um mecanismo de monitorar para onde o aluno estava olhando de concentração. São umas câmeras. Tiara, né? Tem a tiara, tem umas câmeras. Você chegou a ver isso? Porque aí também existe um recurso do professor de saber quase em tempo real o que está acontecendo. Porque muitas vezes o professor desconecta com os alunos. Então, você chegou a ver isso? Assim, você falou muito agora do mecanismo para o aluno, para a aprendizagem. Uhum. Eu estou falando agora o contrário, né? O monitoramento do professor, do sistema. Sim, eles têm essas... Bom, ali tudo é monitorado, né? Não que o Ocidente não seja, né? Obviamente que, recentemente, o governo americano fechou um deal com a Palantir. A gente deve falar isso em algum episódio daqui, mas que, basicamente, eles têm acesso a tudo de todas as pessoas, de qualquer pessoa. O que você acha que você é monitorado no aeroporto, que nós somos, obviamente... Hoje em dia, qualquer lugar que você estiver, você tem o mesmo tipo de monitoramento do que você faz. Então, assim, privacidade já foi. A pessoa fica falando, privacidade já foi, não existe mais. Os caras sabem absolutamente tudo de você, a hora que eles quiserem, e os governos sabem absolutamente tudo de você, a hora que eles quiserem. E na China tem esse aspecto também, de muitas vezes não é algo divulgado, né, porque acho que não pode ter essa questão de você ter esses acessos, mas eles monitoram, inclusive, a parte... Tem uma empresa chamada iFlyTech, que eles têm esses devices que monitoram, inclusive, como é que o aluno está do ponto de vista emocional, como é que ele está do ponto de vista de energia, como é que ele está, se ele está preparado para aprender aquilo ou não, como é que ele não está. E ela faz interferências, a própria AI desses devices fazem interferências junto a esses alunos para melhorar essa questão desse estado emocional, essa parte mais socioemocional, de como é que ele se encontra. Então, isso já existe, capacidade de aprendizagem, foco, atenção. Então, isso eles monitoram. Não sei se é uma coisa em todas as escolas, não sei se é uma coisa pública para todo mundo, mas específica, já existem essas tecnologias, isso que eu quero dizer, e em algum lugar já é implementado. Mas eu não sei se é uma coisa assim onipresente. Assim, se é uma política pública. Se é uma política pública ou não. Só não sei te dizer, mas eu sei que já existe, e em alguns lugares eu sei que eles já utilizam essa história nesse intuito de melhorar como as coisas funcionam. O que mais temos? Vocês querem saber mais alguma coisa de educação? Vou mudar de tema aqui. Muda de tema. Acho que falamos bastante. Falou bastante. Né? Bom, um tema que eu queria trazer aqui para vocês também, que a gente teve a oportunidade de visitar algumas empresas de robótica, né? Robótica, que falam, né? Acho que semana passada o próprio convidado aqui falou que agora a moda da China é robô. Eles estão muito mais entusiasmados com o robô do que com a IA.
O robô vai utilizar AI, né? Então, é meio que já vai embedado dentro do robô todos esses modelos. E, obviamente, os modelos chineses, os robôs chineses vão utilizar os modelos de AI chineses. Né? Então, você vai ver DeepSeek, você vai ver essas tecnologias ali aplicadas dentro desses robôs. Mas a gente teve a oportunidade de visitar uma empresa chamada Obitec, né? E mais uma empresa que agora me fugiu o nome. E a gente teve a oportunidade de conversar com as pessoas sobre isso. Então, a primeira coisa que eu achei super interessante, eles não estão preocupados com o problema populacional de diminuição populacional que existe ali. A gente já falou disso algumas vezes, esse é um problema grande no mundo. É necessário uma taxa de natalidade de 2,1 filhos por casal. Não, o sistema pode quebrar. Você vai quebrar, porque pai e mãe são 2, sempre tem algum problema aí, por isso que é 2,1 para manter essa taxa de crescimento vegetativo, né, natalidade. Taxa de natalidade, o que acaba acontecendo é que a China é 1 e pouco. Até porque durante muitas décadas mantiveram a política de 1 filho só por família. Agora mudou, o governo incentiva que as pessoas tenham 2, 3 filhos, mas ninguém quer ter. Essa é a verdade. Cada vez mais essa loucura do mundo de trabalhar, desenvolver e crescer. Coreia, por exemplo... Trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, fica difícil ter filho, hein? Quer sustentar filho e tal, é muito difícil mesmo. Não vai dar muito certo. Tanto que os filhos ali dos chineses são criados pelos avós. Porque os pais trabalham que nem louco. Agora, não sei se é mais assim, mas as primeiras vezes que eu fui na China, lá de 98 até 2010, era muito na linha que eles atuavam. E uma coisa interessante, dentro dessa parte de problema populacional, envelhecimento demográfico, né, que vários países estão enfrentando, para eles não estão preocupados. Por quê? Na cabeça deles robôs vão substituir toda essa mão de obra básica, principalmente profissões que exigem muito, que tem algum risco de salubridade, que tem algum problema de carga excessiva, ou trabalho de campo, rural. Então, na cabeça deles, os robôs vão substituir toda essa questão de mão de obra. E isso, portanto, não vai causar impacto econômico no desenvolvimento do que precisa ser desenvolvido ali por questão do robô. Então, é um incentivo governamental brutal. Agora, o legal é que você vê robô de tudo que é canto. É no hotel o robô que faz entrega, é na rua o robô fazendo tal coisa, robô andando. Tudo bem que tem nos Estados Unidos também. Miami já tem, lá os robozinhos pela rua, entrega para bebida, que faz entrega para você. Já tem entrega de drone com AI. Então, assim, mas lá é uma coisa muito comum. Né? O tempo todo você vê um robô. Você vê na rua, andando robozinho, passando. Os caras andando com o robô na rua. Passeando. Assim, passeando. Mas uma coisa que eu vi alguns vídeos do TikTok e é aquele exoesqueleto, né? Que é e a Nike, inclusive, essa semana, não sei se vocês viram, eles anunciaram um projeto para 2028, que é um tênis que tem... É como se fosse uma bicicleta elétrica, mas a ideia é num tênis para aumentar distâncias de um corredor amador, para diminuir esforço de inclinação. O exoesqueleto, ele te ajuda a levantar, principalmente para idosos. Você viu isso? O que eles estão falando é que, assim, que a gente vai ter alguma robótica implementada no nosso corpo, numa extensão do corpo. Então, você vai andar com um negócio na perna que te dá mais força. Você chegou a ver isso? Não vi nada de exoesqueleto, mas eu sei que é algo que está sendo desenvolvido bastante, né? Até pessoas que têm um tipo de paralisia, ou algum tipo de deficiência, alguma coisa nesse sentido. Isso resolve, faz a pessoa andar, faz a pessoa caminhar e melhora a performance esportiva também, por razões óbvias. Mas aí também é melhor, porque eles estão falando que é para atleta amador. Aí, assim, tá, para alta performance. Mas o que adianta eu correr mais rápido do que com o tênis robô? Se for pelo menos para corrigir, aí você não machuca o joelho. Mas uma coisa assim, boa, eu acho. É porque o cara vai correr mais. Aumentei meu tempo com porque a pessoa que corre por mim. Não, porque o objetivo da pessoa. Até porque o objetivo. Até porque o objetivo de quem quer correr como esporte é gastar caloria e fazer esforço. Se não fizer esforço, não tem muito sentido. Não vai gastar caloria, não vai emagrecer. Não vi essa questão de mas eu sei que eles estão desenvolvendo absurdamente toda essa parte robótica. Então, só robô humanoide, né? Tudo que é tipo de robô. A gente teve a oportunidade de ver agora algumas imagens aí, mostrando tem uns robozinhos divertidos, tem robô que fala. Tem robô que eles estão vendendo já. Bom, aliás, até fazendo um paralelo, a Figure acabou de começar a vender os seus robôs nos Estados Unidos. Já tem um modelo de entrada, não sei se agora me fugiu, não sei se é a Figure, acho que é a Unitree. $20 mil. E tem um modelo premium que já está $90 mil.
que eles estão fazendo. E tem um modelinho de entrada que custa tipo $1.600. O que faz esse robô? Esse Nada. robô, não, desde tarefas domésticas, conversa, ele já tem um modelo de AI implementado dentro dele, então é como se você tivesse Mas eu tenho a conversando. Alexa, que custa $300. $100. Exato, $30, $20. Não, mas ele é um robô, ele faz tarefa doméstica, ele pega Mas a o roupa, que ele troca a consegue roupa, fazer? dobra a roupa. Ele Mas põe a esse lavar, de- ele faz- esse de- de $90 mil faz tudo. Ele já Não, tô falando de de 20. $20 mil, não sei exatamente todas as funções dele, mas ele, cara, ele acompanha, ele cuida, ele... É um robô, é o primeiro ainda, obviamente. Se você vai falar que o custo-benefício dele é bom hoje, certamente não. Mas certamente vai melhorar muito ao longo do tempo. Tudo que é primeiro modelo não vai funcionar muito certo. Mas com o tempo vai acabar melhorando. Então já está lançando, já está no varejo. E lá na China isso já é comum. Né? Então eles têm vários tipos de robôs, robozinho que dança, tem robô de entretenimento, tem robô de companhia, tem robô cachorro, que o cara usa para passear. A gente viu gente passeando com robô cachorro. Qual a lógica disso? Eu não sei. Mas já tem gente fazendo esse tipo de coisa. Então, robótica é uma coisa assim. Tudo bem que Elon Musk é sempre muito exagerado, né? Ele disse que vão ter 10 bilhões de robôs em 2040. Eu não acho que vai ter 10 bilhões em 2040, até porque existe uma demora para implementação na sociedade, tem fatores regulatórios, né? Tem uma série de coisas que acaba dificultando bastante essa história. Mas não me espantaria se tivesse 1 bilhão de robôs daqui a 15 anos, não. Eu acho que o que seria já um absurdo, porque não estamos falando de uma população de 8 bilhões e decrescente. Você tem aí 15% da população, mais ou menos, de robôs, é um negócio que já dá um impacto brutal em tudo que é trabalho, tudo que é função e etc, né? O que você vê isso aí, Tuta? Eu vou querer ter um robô, só vou esperar ficar bom um pouquinho, vou comprar eu tô esperando aquele robô de $5 mil que esse funcione não sei bem. se chegue, mas... Vai chegar, eu acho que vem. Mas eu não sei, eu acho que acho que a época da robótica já é ansiada por muito tempo, né? Ela vai chegar inevitavelmente. Agora eu tô mais animado para ver quando você tiver um robô construtor que constrói outros robôs para você, porque eu acho que esse é o grande futuro, né? Eles já estão fazendo isso. Ter as coisas sob medida também nesse sentido, né? Então, pô, acho que na China a gente vai ver isso primeiro, mas, pô, de repente tem um departamento lá, um warehouse lá, um lugar que, pô, você vai lá e constrói o que você quer. Tô precisando de um robô para essa função. Vai lá e monta um robozinho. Acho que esses robôs que fazem tudo, eu não sei se são futuro. Acho que eles são um caminho para começar, assim. É quase que um pet, né? Esses robôs humanoides é quase que um pet. É quase que um pet, né? Não sei. É uma loucura, né? Eu já vi pessoalmente, mas era ainda controlado por um controle remoto, né? Não era aquele robô assim... Era um robô que não serve muito. É tipo um carrinho de controle drone, assim. Pô, o drone é legal, né? Você pilota, todo mundo compra um drone aí usa 5 vezes e nunca mais usa. Porque ele serve pra filmar coisa, né? O drone. Então Hoje, basicamente, é isso. Se você não tem uma utilidade prática, se o robô ele não consegue atender uma necessidade real, acho que a necessidade de todo mundo vê é cuidar da casa, né? A gente trabalha o dia inteiro. Eu acho que, exato, cuidar da casa, fazer papel de babysitter pra quem tem filho. Babysitter eu acho que é mais tempo ainda, porque pra você confiar no robô. Confiança total, cuidar do seu filho, bebê, né? Tem que ter muita confiança nessa história. Se for um adolescente, uma criança de 8 anos, 7 anos, aí talvez dê pra... Mas construir coisas certamente é uma coisa interessante, né? Deixar ele como um robô construtor, para construindo todas as coisas e desempenhar funções, né, cara? Mas aí você tem inúmeras funções que você pode... Ele precisa fazer muitas funções, porque senão provavelmente... Pronto, para dobrar roupas. Provavelmente vai ter uma máquina só para isso, muito mais barata e melhor. Então, se ele não for multitarefas... Não tem lógica, exatamente. E nem acho tão trivial assim, nessa coisa de tarefa doméstica, talvez seja o mais difícil, por isso. Talvez seja muito mais difícil fazer tarefas corporativas, vamos dizer assim, ou industriais, do que tarefa doméstica. É tudo muito delicado, né? Tudo muito toque, pequeno, tem toda uma sensibilidade, tem pessoas... Mas vamos ver, nós vamos descobrir aqui. Eu também concordo que não, é inevitável essa questão da presença de robôs humanoides no nosso meio, assim como já existem robôs de vários outros tipos, já aos milhões e bilhões em indústrias e logísticas e transportes e etc. Você pega, por exemplo, o carro autônomo, também é uma coisa que é inevitável. Bobear daqui a pouco vai ser considerado... Obrigatório. Obrigatório os carros autônomos. E, tipo, se você quiser dirigir, tem que ser em lugar específico, porque você compromete o trânsito. Vai ter que ter uma permissão especial para dirigir. Eu acho que isso é bem provável. E carro é um robô. É um robô, não deixa de ser um robô que anda, né? Carros autônomos são robôs que andam. Tem essa função. Na medicina, por exemplo, muito provavelmente daqui a bem pouco tempo vai ser considerado malpractice, né? Uma prática errada você ser médico operando. Provavelmente todas as cirurgias vão ser feitas com robótica, porque é muito mais preciso, não tem erro, não tem tremedeira, não tem a precisão absoluta, obviamente.
Diagnóstico sem robô, provavelmente se algum médico fizer algum diagnóstico sem inteligência artificial, sem processamento, vai ser considerado um negócio absurdo, talvez até proibido não utilizar. Então, assim, nós vamos ver muito no mundo essas tecnologias fazendo cada vez mais parte do dia a dia e até como um benefício muito grande para a sociedade, depende do que a gente estava acostumado a fazer e que fazia o tempo inteiro, vão deixar de poder ser feitas até. Né? Dirigir, operar, diagnóstico, sei lá, daqui a pouco na educação, um assinado acadêmico tem que ser feito com o tutor de AI, não com o professor, você vai desenvolver outras funções dentro desse processo de educação que não falta. E uma coisa que eu não acho que isso vai impactar tanto que nem as pessoas dizem no mercado de trabalho, não. Viu? Por mais que a gente saiba que esses robôs e inteligência artificial vão substituir 50%, 60%, 70% talvez do mercado de trabalho atual, mas eu acho que o ser humano vai achar outras coisas para fazer. Né? Eu pego, por exemplo, nós hoje. Tudo bem que estamos no começo. Alguém de nós aqui está trabalhando menos por causa de AI? Não, eu sempre falo, a gente só vai trabalhar mais. Mas você produz mais. Mas você produz mais. Exato, eu produzo coisas em minutos que eu demorava dias e precisava de uma pessoa. Não, e aí a demanda aumenta, né? Não é porque Sim, você porque todo mundo mais, supõe que você produz mais. Quando eu vou né? pedir para alguém, eu sei quem tem AI, eu já faço Se o Sami tivesse AI, ele tava Se fosse feito. uma AI só sua, Mas não tem jeito, eu sempre falo isso. Eu falo, cara, AI não tá vindo pra você trabalhar menos, não. Você vai trabalhar mais, você vai ter que ingerir mais informação, vai ter que produzir mais, vai ser mais cobrado. Porque vai falar, cara, se a AI já faz isso bem feito, como é que você fez isso errado? Exato, exatamente. Então, a barra vai sempre subir e a gente vai ser mais demandado. Ao menos que tenha uma AI que substitua 100%. Sem dúvida. Principalmente para empreendedorismo, né, faz muita diferença você ter essas ferramentas à tua disposição. Né? Para você criar coisas, criar projetos onde você precisava de um monte de empresas, precisava de um monte de recursos financeiros, inclusive. Hoje está totalmente desmonetizado. Né? Você tem uma IA gratuita, praticamente, que faz coisas que você precisaria de centenas de pessoas que custam caro para poder desenvolver. Então, isso vai ajudar bastante. Aliás, falando em empreendedorismo, né, inteligência artificial, vale ficar de olho em um evento muito especial que está aí. Vai acontecer agora no finalzinho de outubro. O AI Brasil Experience. Ele acontece hoje, né, exatamente hoje, no dia de sexta-feira, que esse evento vai ao ar. Quinta e sexta-feira, dia 31 de outubro, no distrito IMB, aqui em São Paulo. Então, vai ter conteúdo prático, vai ter cases reais, vai ter espaço de networking, vai ter grandes especialistas do país lá falando inteligência artificial. Samidana vai ser um dos palestrantes oficiais. Fernando Gabas vai... Eu vou estar gravando um podcast. Não, eu vou te convidar para fazer esse evento, vou dar uma palhinha ali nas palestras e tal. Então, vale a pena você conferir. Está acontecendo hoje, quinta-feira e sexta-feira, que é o dia que esse programa está indo no ar, no espaço lá no AMB, tá bom? Espero você lá. Bom, vamos às considerações finais do nosso programa aqui. A gente tinha muito mais coisa para falar de China, mas acho que deu para dar uma ideia legal de o que eu vi ali, essa questão de educação, as tendências para onde vai, essa questão de robótica, essa questão de economia, de como funciona esse mercado, dos planos. Acho que deu para dar uma visão legal aqui, quem tem interesse em saber o que está acontecendo do outro lado do mundo também. A gente ouve muito falar, né? Mas legal essa experiência real de ir lá e visitar. A gente visitou a Coreia também, deixa para falar numa outra ocasião aqui, um país de primeiro mundo, um país pequeno, 45 milhões de pessoas, minúsculo de área, né? São 500 por 600 quilômetros, mas um país também muito desenvolvido, que há 40, 50 anos, acho que era o país mais pobre do mundo, Coreia, não era, Sam? Acho que saindo da guerra. Não sei se era o mais pobre, mas era bem pobre. Era um país destruído. Era um país destruído. Destruído e, de repente, viraram uma mega potência, muito rico. Você acha que você está andando aí, você está achando que você está andando em grandes cidades dos Estados Unidos, tudo muito bonito, tudo muito arrumado mesmo. Mas vamos lá, Tuta, considerações finais. Fica a pergunta, quem está aproveitando mais a vida? Uma pessoa que mora na favela no Brasil ou a classe média alta da China? Isso aí. Vamos ter que perguntar para a AI isso daí, para fazer uma análise. Onde eles gastam dinheiro? Eu tô mais curioso sobre o lado humano da China, porque o cara trabalha o dia inteiro. Onde é que eles gastam a grana? O que eles fazem, né? Eu vou falar uma coisa para você com relação a gastar. Você anda assim em Beijing ou em várias cidades, quilômetros de ruas. Você começa um consumismo maior que o americano. É uma coisa assim, tudo inacreditável. Então, você vai lá, Chanel, Gucci, Hublot, sei lá, Louis Vuitton, Prada... Mas esse é a classe média? Aí, Rolex... Não, óbvio que não. Mas, então, eu quero saber a classe média, eu quero saber o que o chinês, bombando, o afegão médio da China está fazendo. Olha, provavelmente está trabalhando que nem um louco para garantir um lugar na vida dele, que provavelmente daqui a alguns anos esse cara vai estar comprando nessas lojas que eu acabei de dizer aqui. Mas é uma pergunta válida, assim. Vamos lá. Não, eu acho que o que vale é um pouco a visão dos países, principalmente chama atenção em relação à educação, que é
que para mim que é onde nasce a distância, né? Eu sou a favor da meritocracia, só que a meritocracia ela só vale quando as pessoas têm condições mais ou menos semelhantes. Perfeito. Aí a gente vai botar o chinês, que foi super treinado, o sul-coreano, para uma criança brasileira que talvez não saiba nem escrever e nem fazer as operações básicas. Isso mesmo. Então, se com 5 anos elas eram basicamente iguais, à medida que o tempo vai avançando, vai abrindo isso e não pega muito mais. Então, para mim, a desigualdade ela tem um coração na educação. Assim, você só resolve a desigualdade num ambiente meritocrático com educação. Porque depois você pode fazer política de afirmativa, de cotas, mas eu não acho que funciona. Estou muito com você, Sam. Estou muito com você. Realmente é uma pena que a gente vê aqui na educação no Brasil, apesar da boa vontade de vários secretários, de várias pessoas, inclusive na área de política, interessadas em melhorar. Mas, infelizmente, a gente está com uma lacuna gigantesca. Existe um buraco muito difícil de ser transposto. E a gente está vendo essa distância crescer para esses outros países que há bem pouco tempo a gente era até mais desenvolvido do que eles, né? Tanto a Coreia quanto a própria China mesmo. E a gente está ficando para trás justamente por essa falta de investimento na base dos pequenininhos, educação básica no Brasil, de dar condições, como o Sam disse, dessa pessoa competir com o mundo louco, essa pessoa que é filho de quem tem mais recursos, que pode estar numa escola particular, que pode ter muito mais acesso. Então, isso é algo que a gente tem que mudar, isso é urgente no Brasil, a gente precisa se unir, a sociedade precisa pensar nisso, porque senão não estamos falando só, mas meu filho está estudando numa escola boa. Não, é o país como um todo, a gente tem que pensar no país como um todo, porque esse filho que não está tendo condições, ele pode ser amanhã quem vai ser um criminoso, alguma coisa nesse sentido, porque ele simplesmente não teve acesso a nada, né? Então, realmente, a gente precisa dar um foco nisso. Foi o tema principal desse programa, algo que a gente sempre fala. Eu, particularmente, tenho negócios na área de educação, que é um tema que tem uma paixão muito grande de fazer uma diferença dentro desse mercado. E conto com você, que está assistindo aí também, para ajudar não só a divulgar esse episódio, para as pessoas terem essa ciência de tudo que a gente está dizendo aqui, mas, de uma certa forma, como você puder contribuir para a educação no Brasil, sempre vai valer bastante a pena. Nossos filhos todos vão se beneficiar disso, direta ou indiretamente, bastante. Então é isso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a audiência, agradecer os meus amigos. Hoje eu tô meio mais fora que o normal. O Sami hoje tá um pouco Eu tô com efeitos colaterais barbitúricos. Dos remédios que tá tomando aí pra hernia de disco que ele teve, que é terrível isso aí, realmente. Quem tem sabe que quando pega é duro de aguentar. E meu querido Tuta Neto aqui também, que sempre contribui muito com uma visão peculiar, uma visão inteligente, direta ao ponto, objetiva, e sempre faz um contraponto interessante. Às vezes a gente fica meio otimista demais aqui, ele traz a gente para a realidade da vida. Isso é tudo muito bom. É isso aí. Valeu, Gabas. Maravilha, gente. Um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.